minutos para fazer sua apresentação e depois a gente abre para mais 10, 15 minutos para perguntas, geralmente umas 4 perguntas. Hoje, excepcionalmente, a nossa segunda convidada está um pouco atrasada, então a gente vai dar um tempo limite até as 2h30, vamos fazer a conversa com a Ádila até esse horário. Caso ela não consiga chegar, como eu expliquei para vocês, ela está no meio da estrada, mas por motivos climáticos ainda não chegou. Caso ela não consiga, a gente segue com a Ádila, tá bom? Bom, então, Ádila, a palavra é sua, eu vou deixar aqui no mute, tá bom? Obrigada novamente por aceitar o convite. Obrigada. Bom, boa tarde. Tá ouvindo bem, Carol? Acho que todos estão ouvindo, né? Estamos, para nós aqui. Ok. Então, vamos lá. A apresentação de hoje é um dos capítulos da tese de doutorado, né? E nós trabalhamos em 3 frentes. A primeira foi uma análise documental, a segunda parte, que é essa que eu vou apresentar para vocês, foi uma análise dos dados econômicos dos municípios impactados. E uma terceira parte, que é a questão das pessoas do local, né? O discurso do sujeito coletivo. Então, focando nessa apresentação de hoje, o título ficou Hidrelétricas no Tocantins, Desenvolvimento Econômico de Boom and Bust nos municípios impactados. Né, isso é parte da tese, a referência está logo aí embaixo. Deixa eu só ver aqui. Ok. Então, constantemente, a gente parte da suposição que a propagação dessas grandes obras desenvolvimentistas, principalmente as hidrelétricas, elas vêm com a justificativa, com toda essa documentação pautada, que são obras de desenvolvimento, que precisam de melhorar a infraestrutura do país, e que isso traz o desenvolvimento local. Então, a partir daí, nós resolvemos analisar esses municípios impactados aqui no Tocantins, visto que aqui nós temos 4 hidrelétricas inauguradas num período muito curto, de 10 anos, né? E dentre essas propagações, na própria documentação que a gente pôde conferir, tanto no EIA, no RIMA ou nos estudos de viabilidade, eles propagam, né, garantem que esse tipo de obra não só vai abastecer o país, mas como também trazer desenvolvimento local para as regiões em que estão inseridos, né? E aí eu trouxe alguns trechos, né, do EIA-RIMA para a gente começar a nossa conversa. Por exemplo, de São Salvador, ele garante aí que os serviços, a receita de impostos, compensação financeira, pela utilização dos recursos hídricos, né, e a geração de emprego. Isso é muito falado em todas as propostas. Nos documentos que nós analisamos, é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V desses documentos para todas as hidrelétricas, né? Esse suporte fala que essa região vai ser inserida numa macro-região, que esse desenvolvimento vai ocorrer de fato. E aí, dentro dessa proposta, desse capítulo, né, nós resolvemos analisar esses municípios atingidos pela implementação dos projetos hidrelétricos dentro do limite do estado do Tocantins, né, porque no Rio Tocantins nós temos 7 hidrelétricas. Dentro do nosso estado são 4. Lajeado, São Salvador, Peixe Angical e Estreito, que foi a última e que é a maior também aqui da nossa região. E a gente buscou perceber nos efeitos pós-barragens se esse desenvolvimento prometido foi alcançado, se houve algum tipo de melhoria em decorrência dessas usinas hidrelétricas, né? E dentro desse objetivo desse capítulo, nós trabalhamos com as variáveis econômicas desses municípios, se eles tiverem um crescimento contínuo a partir da hidrelétrica, pode ser que a gente possa aferir isso a essas hidrelétricas, e também se esses empreendimentos, em decorrência desses empreendimentos, alcançou-se o desenvolvimento local dessas localidades pesquisadas, desses municípios, né? Dentro disto, a gente fez a pesquisa dentro dos 19 municípios tocantinenses, no total são 20, né, atingidos por hidrelétricas aqui dentro do estado. Nós excluímos a capital Palmas por
entender que Palmas tem outras variáveis e outras formas de investimentos, tanto econômicos como sociais, que trazem o desenvolvimento para ser capital e ter uma realidade muito diferente dos outros municípios atingidos no interior do estado. E aí nós podemos observar, por exemplo, a pesquisa ela abrange de norte a sul do estado, a UHS São Salvador aí com alguns municípios aqui embaixo, né, onde ela atingiu principalmente 2 municípios, a Peixe Angical também com mais 2 municípios, e detalhes que foi uma em sequência da outra, a construção, e que dentre essas 2 tiveram sobreposição de impactos. Tanto 2 cidades, né, Paraná e São Salvador. Elas tanto foram impactadas por Peixe Angical, como também por São Salvador. Então, é uma sobreposição de impactos nesses 2 municípios. Além disso, teve a UHE Lajeado, que é dentro mais do centro do estado, né? E aí é onde atinge a capital Palmas. E lá em cima, já em direção ao Bico, como é a região que nós chamamos aqui Bico do Papagaio, né? Que é mais norte do estado, tem a Estreito, que atingiu 10 municípios tocantinenses. Então, dentre essa amostra, né, nós pesquisamos 19 municípios sobre essas variáveis econômicas. A nossa base de dados, a metodologia que nós utilizamos para ter uma ideia desse desenvolvimento local, dessa melhoria econômica dentro desses municípios, foi o IDR, que é um índice decenal. Ele é construído a partir dessas variáveis que vocês estão vendo, tanto no indicador social como no indicador econômico. Esse estudo ele é feito por Oliveira, 2015, é uma tese de doutorado de uma economista, e ele traçou esses IDRs nos períodos de 90, 2000 e 2010 para todos os municípios tocantinenses, e faz esse acompanhamento aqui no Núcleo de Economia da UFT, que é um núcleo que eles têm que monitoram, mas é um índice de 10 em 10 anos, são decenais. Além disso, além da gente fazer esse estudo desses IDR ao longo do tempo, antes e após as hidrelétricas, nós também tiramos algumas variáveis, a que tem um peso maior dentro do IDR, para analisar separadamente, ano a ano, já que a nossa avaliação do IDR ela é decenal e ela pode camuflar alguns fenômenos ocorrentes dentro desse período de 10 anos, né? Aí nós podemos verificar o PIB, por exemplo, que ele contribui com o IDR 0,30, o ICMS e o emprego são as 3 variáveis mais fortes que geram esse IDR. E nós vamos também pesquisar, nós também pesquisamos e vamos apresentar os resultados dessas 3 variáveis ano a ano para esses municípios. Então, essa é a nossa metodologia de análise para chegar a essa resposta, se houve melhoria econômica dentro desse desenvolvimento sustentável propagado pelas hidrelétricas. A partir daí, as hidrelétricas, elas iniciaram esse grande parque hidrelétrico aqui do Tocantins, né? Ele foi realizado em 10 anos. Então, foram obras muito corridas, muito atropeladas, muito em sequência uma da outra, e dentro desses 10 anos, exatamente tem um período de IDR, que é o de 2000 a 2010, por exemplo, ocorreu 4 hidrelétricas. Então, o IDR poderia não nos dar, com efeito, esses dados, a real situação do município e perceber o antes e depois da usina, por ocasião, uma avaliação pós-barragem, no caso, né? Observa-se que aqui, entre uma licença de operação e outra, entre uma licença de operação da primeira usina, que foi Lajeado, até a última, que foi Estreito, nós tivemos aí um período de 10 anos. E dentro desses 10 anos, nós temos um período de avaliação também do IDR.
Dentro desses valores do IDR calculado, eles são classificados de acordo com a metodologia de Oliveira 2015, certo? Eles são classificados em polo, que são aquelas cidades maiores que têm um nível de desenvolvimento de 1 a 0,1, os intermediários e os retardatários, que são aqueles abaixo de 0,05, ou seja, eles quase não têm atividades econômicas dentro daqueles municípios. Então, dentre os 19 analisados, nós temos aí que foram atingidos por hidrelétrica, né? Nós tínhamos em 2000 uma situação de 14 retardatários, ou seja, muito baixo com relação ao desenvolvimento, e em 2010 nós só tínhamos 8. Ou seja, eles melhoraram, né? Em 2010 eles já melhoraram para a situação de intermediário. Polos, nós tínhamos em 2000 apenas 2 municípios, e em 2010 nós já tínhamos 3. Então, ou seja, eles alcançaram um tipo de desenvolvimento porque eles mudaram de categoria. Não só retardatários subiram para intermediários, como também intermediários subiu para polo. Então, se a gente for analisar somente esse dado do IDR em cima dos municípios impactados, nós podemos atribuir que, após as hidrelétricas, houve melhoria desses municípios. Então, seria uma visão de que, então contribuíam com o desenvolvimento municipal, porque aumentou, ou seja, já tem até um município polo de desenvolvimento. Porém, quando analisamos isso também nos outros municípios que não foram impactados por hidrelétricas, nós percebemos que é uma tendência do Estado. Com ou sem hidrelétrica, o Estado tem uma autonomia, tem uma vocação a melhorar em vista de outros empreendimentos ou outras atividades econômicas, como, por exemplo, quem mora aqui sabe que a agropecuária aqui é muito forte, né? A agroindústria tem se instalado aqui dentro de alguns polos. Então, nós podemos perceber que dos 76 municípios em 2000, que eram retardatários, sem atividade, praticamente sem atividades econômicas, eles passaram em 2010 para 33. E aqueles que eram intermediário, né, também melhorou. Se for somar esse aqui, polo, com o polo das usinas hidrelétricas, nós já temos 16 polos. E também a redução de 43% de 2000 para 2010 de municípios retardatários. Ou seja, comparando os municípios que não abrigam projetos hidrelétricos, eles têm a mesma tendência dos que abrigam projetos hidrelétricos. Então, a tendência é geral de todo o Estado. Não quer dizer que está relacionado com as hidrelétricas, a questão do desenvolvimento dos municípios. Até então, analisando os IDRs. Quando passamos para analisar as variáveis individuais, percebemos um período de boom e bust, que é nada mais, nada menos que uma teoria econômica de injeção de crédito, injeção de recursos financeiros ou de projetos exógenos ao município, formando um tipo de falsa imagem de desenvolvimento, porque está gerando economia, circulou mercadoria, teve um aumento de índices, mas que é passageiro, né, que é o bust, que ele vai entrar em depressão logo que passa aquele momento do boom, no caso das hidrelétricas da construção. E aí, quando começamos a analisar as variáveis anualmente, de 2002 a 2016, que aí caracteriza o antes, o durante e o pós-barragem até 2016, podemos ver que, nesse período analisado, lajeado, nós só podemos observar o pós-barragem, já que nós pegamos os dados a partir de 2002. Então, aqui, esse primeiro gráfico, nós temos o número de emprego e o período embaixo de 2002 a 2016. Por exemplo, para esse exemplo específico de lajeado, como a licença de operação dele foi em 2001, nós só pegamos o período pós-barragem. E podemos ver, por exemplo, no emprego, ele já estava em queda.
Ele começou em queda, porque houve várias demissões após a construção da hidrelétrica, e depois ele se manteve estável, com quase nada de oferta de emprego, teve um decaimento, mas nada de melhoria, nada de uma melhoria significativa nesse município. Assim como, aliás, esse aqui é Miracema, esse é Lajeado, o mesmo fenômeno. Porto Nacional também estava em queda brusca após a operação da usina, e aí depois teve altos e baixos, assim como Brejinho de Nazaré e Ipueiras. Ipueiras teve um pico, que também não tem a ver com a usina, porque isso gera lá em 2004, muito após a operação da hidrelétrica. Nesses gráficos do meio, onde nós estamos vendo, é exatamente o desenvolvimento do ICMS. Então, nós podemos observar que Lajeado, onde abrigou as obras, o canteiro de obras da usina, quem melhorou o ICMS foi Miracema, deu uma melhoradinha. Lajeado quase não melhorou nada, a hidrelétrica não interferiu no ICMS, até porque quem recolhe o ICMS é Miracema, visto que os impactos foram grandes em Lajeado, mas onde fica a casa de máquinas é quem recebe o ICMS. Então, nós podemos observar aqui que o crescimento do ICMS, ele se comportou de uma maneira não muito expressiva nos primeiros anos. E aqui no PIB, que é onde poderia contribuir com o desenvolvimento local do município, que é o Produto Interno Bruto, e a gente pegou não só o PIB geral, que a tendência dele ele está aqui crescente, né? Mas na hora que nós pegamos o PIB decomposto, que é por setor agropecuária, impostos, indústrias e serviços, nós podemos observar que na parte da indústria, que é onde se acomoda, é onde se contabiliza a questão da usina hidrelétrica, quase não teve aumento do PIB no setor indústria. Teve sim no setor de serviços, que também conta o serviço público, teve muito aqui, por exemplo, em Brejinho, aqui o pretinho embaixo é a agropecuária, né, que é o PIB maior deles, que teve uma grande expressão, por isso ele está crescente, e assim como também em Ipueiras. Então, na verdade, no setor indústria, quase não houve expressão nenhuma da hidrelétrica. Isso no pós-barragem de Lajeado. Quando passamos o HE Peixe Angical e São Salvador, analisamos juntas porque tem municípios em comuns. Todas elas atingiram esses municípios, sendo que Paraná e São Salvador tiveram sobreposição de impactos, porque na inauguração de 2006 de Peixe e 2008 de São Salvador, elas sofreram duplamente impactos. Então, aqui é bem evidente a questão do antes e o depois. Por exemplo, quando pegamos aqui o Peixe Angical, no início da construção, lá em 2002, e ela só foi inaugurar em 2006, ele dá um boom de empregos, ele dá uma subida, oferta de empregos, geração de economia, enfim, dinheiro circulando na cidade, principalmente com relação à usina de peixe, que se concentrou na cidade de Peixe, né, as obras, e todo o boom dos serviços, o boom do comércio, hotéis, restaurantes, pequenos negócios, né, dentro da cidade. Então, assim, observa-se muito bem essa teoria boom e bust em cima desses dados, principalmente quando analisamos o pré e o pós-barragem. E aí, logo na sequência, assim que o empreendimento em 2006 já inaugura, já tem uma queda brusca de emprego, e ele não volta aos patamares, por exemplo, acima da linha zero. É um município totalmente parado hoje. Com relação ao ICMS, ele apresenta um bom crescimento, visto que ele arrecada, né, o ICMS de peixe mesmo.
Já que em São Salvador, por exemplo, que foi impactado 2 vezes, ele teve uma elevação, uma queda grande e depois se mantém a zero também. A questão do emprego, nos 2 impactos eles sobem, eles sofrem, né? Eles tiveram uma grande movimentação na época da construção, mas logo depois caíram bastante, até porque São Salvador não arrecada, não ganha pela usina, e esse ICMS e esse aumento do PIB, você vê que São Salvador ele é diferente, ele dá um aumento no PIB no início, e depois ele tem uma queda. Esse início do PIB aqui, essa elevação do PIB, é devido à construção civil, é a questão da indústria da construção civil, que é contabilizado no PIB indústria, que é bem na época da construção da usina. Só que logo após, ele tem uma queda, mesmo tendo o nome da usina, ele não é sede da usina. Quem arrecada o ICMS é Paraná. Então, Paraná tem um aumento brusco de ICMS, porque as turbinas estão localizadas, embora seja no mesmo rio, uma cidade de frente para outra, quem arrecada é Paraná, por causa da Casa de Máquinas, que está do lado de Paraná. Então, São Salvador, até hoje, tem um prejuízo grande e reclama muito dessa questão, porque eles não tiveram ganhos com a usina, a não ser esse ganho passageiro dessa época do boom bust. E assim por diante, os casos vão se repetindo, né? Palmeirópolis, a mesma história, ele principalmente na usina de São Salvador, eles tiveram uma movimentação enorme, eles tinham mais estrutura, né? Nós pudemos visitar essa cidade também e vimos que eles tiveram um boom muito grande de empregos, de negócios, de hotéis, rede hoteleira, enfim. Foi bem movimentada essa cidade e depois tem uma queda bem brusca também. O Estreito é um caso mais grave que a gente considera aqui no estado, tanto pelos impactos ambientais como sociais, porque nós tivemos 10 municípios atingidos. A sede da usina não fica no Tocantins, é o Maranhão que ficou com a sede da usina, fica em Estreito, no Maranhão. E o interessante é que nós ficamos apenas com os prejuízos ambientais e sociais. Nós tivemos 10 cidades impactadas, enquanto que o Maranhão teve 2 cidades impactadas e ainda tem a sede da usina. Então, ele arrecada o ICMS. Os impactos maiores foram na cidade do Tocantins. Poucas pessoas foram aproveitadas na questão de emprego dessas cidades, até porque algumas foram impactadas, mas são distantes da obra, onde fica Estreito, né? Então, essas cidades, elas não apresentam nenhum tipo de arrecadação de ICMS por conta da hidrelétrica, porque elas não geram energia. O que elas ganham é só pela área alagada, que é um valor, né, do uso dos recursos hídricos, e isso não compensa a questão dos impactos causados, né? Nessa região é muito forte o setor agropecuário, como nós podemos ver, e a questão dos serviços no PIB. Então, eles são os maiores contribuintes para o PIB, tanto nessa área desses municípios aqui, começando de Aguianópolis em diante, até porque Aguianópolis também tem um centro de processamento de grãos. Então, a agroindústria lá tem crescido bastante, a partir desde 2010, por aí foi começado a implantar, e o último ciclo em 2012, que é uma grande esmagadora de grãos, e enfim, tem contribuído com o PIB de lá. E podemos observar que aqui também a hidrelétrica não teve nenhum tipo de benefício, não trouxe o desenvolvimento para a localidade e, pelo contrário, né, só ficamos com os impactos aqui, ó, por exemplo, aqui já em Goiatins, a queda do emprego bem forte, que é o bust que nós chamamos, e não teve nem o boom, né, nem o boom nessas cidades não teve, ou seja, nem aproveitou a mão de obra local. A questão do ICMS tem se mantido em crescimento, mas um crescimento pouco expressivo, e não é da arrecadação da usina, né? E
novamente aqui, por exemplo, Itapiratins, Goiatins, o que contribui com o PIB são serviços e agroindústria. Portanto, dentre esses dados e entre essas análises, não podemos dizer que todos aqueles documentos da hidrelétrica, toda aquela propagação de que ia trazer desenvolvimento local, não condizem com a realidade. E aí nós temos algumas conclusões, né, já concluindo, que eu acho que o meu tempo... não, ainda tem uns pouquinhos minutinhos, né? O IDR nos municípios tocantinenses, eles aumentam independente das OHS. Esses indicadores decenais, eles podem camuflar os fenômenos locais, né? Os fenômenos, por exemplo, se a gente fosse confiar apenas no IDR, que é um decenal, ou dados do IBGE, ou dados de qualquer outro censo, nós poderíamos erroneamente atribuir desenvolvimento a partir das hidrelétricas, porque dentro de 10 anos, o fenômeno de boom bust, ele fica camuflado dentro dessa análise. O fenômeno com o aumento dos indicadores, ele não é referente à geração de energia. Pode ser que ele tenha algum aumento pela construção, porque a construção ela vai para o setor indústria, mas é uma coisa passageira que não se mantém. E não se pode afirmar que a melhoria desses índices tem a ver com a hidrelétrica. A gente não conseguiu nada que nos ajudasse a levar a essa conclusão, né? Que geralmente o empreendedor ele tem essa conclusão. Os grandes projetos, eles geram emprego e serviços passageiros e também trazem muita dificuldade para o município, que tem que se adaptar rapidamente, atender com serviços e todo um aparato para receber uma grande obra, mas que, ao final, sobrecarrega também a prefeitura, a gestão local, a governança local, porque ele tem que continuar com essas medidas compensadoras, com esses auxílios, manter o que foi proposto. Os pequenos negócios sempre fecham. A gente também fez uma análise de empresas abertas e fechadas no período, não foi analisado nesse momento, mas também a gente percebe que vários pequenos negócios são fechados após esse esvaziamento das cidades, né? Os efeitos boom and bust, eles exigem muitas medidas da gestão para manter, às vezes ampliam hospitais, escolas, creches, toda uma infraestrutura para receber essas pessoas, e depois ele tem que manter tudo isso. E dessa forma não podemos atribuir desenvolvimento local a partir dessas hidrelétricas nos municípios pesquisados. Esse capítulo da tese, ele já está publicado, aí tem a referência, né? Ele foi publicado na Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, e aí já tem o link para acessar todo o material, tanto a parte teórica como essas mais conclusões que a gente chegou com esses estudos dessas variáveis. Então, muito obrigada e fico à disposição aí para as dúvidas. Obrigada, Ádila. Foi realmente muito interessante, né? Os seus dados mostram claramente esse não favorecimento do desenvolvimento local, como é propagado pelas usinas. Isso é bem interessante. Eu mesmo que a Neiva também observou aqui no Madeira, e no próximo webinário, né, que ela e o Moreto e a Marcos vão apresentar, dá para a gente fazer bem essa comparação entre as diferentes bacias. Mas eu não vou falar muito, eu gostaria de abrir para as perguntas, como a gente havia combinado. A nossa outra palestrante ainda não chegou, então a gente tem tempo. E as perguntas, elas podem ser orais, se as pessoas quiserem fazer diretamente para você, ou fazerem no chat. É mais fácil que seja oral, faz a pergunta e aí a Ádila já responde. Vamos abrir primeiro para 2 perguntas e depois mais 2, tá? Até um pouco mais de tempo, tá bom? Quem quiser fazer primeiro. Deixa eu ver se é uma pergunta no chat. Carol,
Oi. Enquanto o pessoal não prepara as perguntas, eu gostaria de fazer um comentário sobre o trabalho da Ádila, né? Porque nós temos trabalhado aqui no Tocantins há uns 20 anos, né, acompanhando as barragens. E a gente vê as argumentações que são usadas, que os argumentos se repetem. Então, essa repetição de argumento em relação ao desenvolvimento, ele acontece também em relação aos impactos, né, na área ambiental. E os municípios, eles acabam sempre no mesmo ponto. Então, temos visitado, né, os municípios. Aí é uma fala de quem vivencia, que às vezes, quando você está na pesquisa e olha de fora, às vezes a gente tem o dado bruto e esse refinamento da percepção de quem está na base. Por exemplo, estive essa semana em um dos municípios que foi impactado e que fica ao lado da usina. E o prefeito da cidade, as populações locais, elas não percebem e não conhecem sequer, né, a própria usina e aquilo que a usina contribui com o município. Então, essa é uma realidade que eu acho que, apesar de nós termos a Ádila ter usado o estado do Tocantins, ela tem, assim, um reflexo importante em todos os municípios do Maranhão, ou do Maranhão não, desculpa, da Amazônia, porque todos esses municípios que estão dentro desse plano, né, do desenvolvimento do setor elétrico, com todas essas usinas, né, é esperado que aconteça isso. E o público, ele está despreparado para receber o empreendimento. Então, é um ponto importante, eu acho, na área da pesquisa, para a gente tentar modificar essa realidade. Não dá para modificar o impacto, porque o impacto ele vai existir e é o mesmo. Então, assim, é sempre o mesmo impacto, né? Isso a gente viu nos 19 municípios que analisamos. Então, eu vou fazer uma pergunta, ou para você ou para a Ádila. Como que a gente poderia estar melhorando esse processo, até mesmo de sensibilização da sociedade? Qual seria uma ou duas sugestões que a gente poderia estar, como poderia estar sendo melhorado esse processo? Ádila, você quer responder? A Lineide pode começar a responder. Eu vou complementar, porque eu acho que é a mesma coisa que nós já temos em mente mesmo. Então, eu acho que essa coisa de melhorar o impacto, primeiro é você haver uma preparação, porque os processos eles vêm de fora para dentro, né? E o desenvolvimento local, ele realmente não existe. Então, ou não se constrói essas barragens, ou você tem que temos que repensar esse processo. A Ádila já fez, por exemplo, no mestrado, a questão da negociação, e a gente percebe que na negociação você já tem um processo assim muito top-down e as pessoas do local elas são excluídas do processo. Então a gente pode olhar em todos esses Madeira, lá em Altamira, né, no Belo Monte, em vários outros no Mato Grosso. E durante o processo de negociação já começa lá no processo de planejamento, né? O problema ele é longo, ele vem do planejamento já. Então, ou se melhora isso, ou nós, enquanto pesquisadores, a gente vai continuar discutindo esses impactos, né? E mostrando que os impactos se repetem, a gente vira um pouco papagaio, né? Porque a gente vai falando as mesmas coisas. Então, se a gente olhar para a ictiofauna, para a água, né, para todo o efeito sobre biodiversidade, os efeitos socioeconômicos, eles são semelhantes. Às vezes varia um pouquinho mais, dependendo aí da governança, que é o outro fator crítico, né, dentro desses municípios. Que tem uma outra parte do trabalho que a gente fez, que a Ádila, né, conversou, e que tem indicativos que mostram que realmente o desenvolvimento local não existe, não fica.
E que, na verdade, essas pessoas, elas, até mesmo os gestores, eles são usados para referendar o processo. Mas uma discussão da real implantação, de implantar ou não, ou escolher a localidade, ou negociar esses tipos de compensação, ou arrecadação de impostos, essa discussão não ocorre. Então, é toda uma gama de preparo, assim como você falou, né, Carol? Preparo é uma coisa bem complexa, bem ampla, porque são em camadas, né? São entre atores mesmo. E esses atores que são atingidos diretamente lá na ponta, eles só entram no processo na metade do processo, quando vem sendo implantado. Então, já não há mais tempo para discussão. O que há salve-se quem puder. É bem isso, né? A gente tem uma outra parte do trabalho que não é possível apresentar também tão rápido, mas onde a gente tem 3 frentes de pesquisa e que constatam as mesmas coisas. E verificam os mesmos resultados, que têm o mesmo resultado. Os mesmos resultados, inclusive com depoimentos tanto de gestores como de atores sociais, representantes da sociedade local. Uhum. É bem interessante. Eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta. Deixa no chat. Então tá. No chat tem. Tem. Você a Tiffany, o crescimento econômico se reflete no ICMS e isso só reflete o período da construção, não de empresas novas, é isso? O imposto ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, ele só vai ser contabilizado dentro das novas empresas, comércio, arrecadação, e também a energia gerada para quem é a sede da usina. Porque o ICMS, ele incide sobre o produto gerado, sobre a comercialização. Então, se está gerando energia, o ICMS aumenta, e é um ICMS significativo. Porém, das cidades impactadas, somente uma é sede. Então, só essa vai receber o ICMS. Ainda assim, o PIB, você está perguntando aí o período da construção. O período da construção, ele conta mais para o PIB na indústria, que é onde entra a construção civil, do que no próprio ICMS. Então, como são pequenos negócios, pequenas empresas, nesses municípios tão pequenos, a construção, a indústria da construção civil é que cresce durante a construção de barragens. No entanto, é passageiro. Depois, ele não reflete mais nenhum tipo de melhoria contínua na arrecadação e na geração desses impostos dentro dos municípios. E aí tem o Dário Cardoso, que está perguntando qual seria o suposto impacto positivo do ICMS advindo das hidrelétricas. É exatamente isso que eu falei. Quem é sede da usina hidrelétrica recebe o ICMS. Agora, uma outra discussão que a gente faz no outro capítulo da tese é que, ainda com o recebimento desse ICMS, é possível aplicar isso em melhoria contínua na população, a população percebe essas melhorias, e esse ICMS é o suficiente para sanar tantos problemas que são deixados pelas hidrelétricas, aí já é uma outra questão, e esse ICMS, ele mesmo sendo arrecadado nas cidades sedes, as outras cidades ficam com os impactos, e mesmo nas cidades sedes eles não resolvem os problemas, porque são diversos problemas elencados dentro desses municípios, desde lençóis freáticos até praias mal construídas. Então, é bem ampla essa discussão, realmente. Não contribui com o ICMS depois da usina, mas não quer dizer que vá levar o município ao desenvolvimento. E aí, não sei se tem mais alguma pelo chat, acho que não. Tem mais uma no chat. Carla. De quem? Deixa eu ver. A última da Ana. É a última aqui. Em termos de governança, você observou alguma colaboração ou troca entre os municípios ou estratégia para lidar com esse bust e tentar evitar outros impactos?
Olha, dos 7 municípios que eu fui em campo e visitei todos e conversei com os gestores, inclusive, apenas um conseguiu estratégias de lidar com esse bust. Ele tanto se capacitou como buscou capacitar grupos, consultores que pudessem capacitar a equipe dele e elaborar projetos. Então, eles correm todo ano atrás de projetos, fazem projetos, submetem na usina, a usina tem um tipo de orçamento para apoiar esses projetos, e ele tem conseguido algumas melhorias no município. Melhorias assim, que vai sanando os impactos que deram, por exemplo, nesse único município, através de projetos, eles conseguiram uma casa de idosos, eles conseguiram inaugurar um posto de saúde novo, eles conseguiram um aterro sanitário e mais 2 caminhões de lixo. Então, assim, são projetos, batendo na porta, pedindo mesmo, fazendo a coisa bem feita. Só que nos municípios, na maioria dos municípios tocantinenses, e acredito também que no norte do país, pelo pouco que eu já conheço dentro do norte, nós não temos prefeitos capacitados para escrever projetos e buscar recursos. São pouquíssimos que se destacam nessa área. Então, esses que conseguem correr muito atrás, fazer projetos e buscar estratégias de financiamento em parceria com a usina, às vezes conseguem. Mas a maioria dos outros que eu visitei, nenhum conseguiu lidar com isso e tem realmente muitos problemas para resolver. E isso já tem 10 anos da última usina e eles batem na porta da usina e não conseguem nenhum tipo de melhoria que possa ajudar o município a sair do bust. Ou seja, também observamos pelo outro capítulo da tese, que é a análise de PBAs, que também eles não têm projetos a longo prazo. Esses projetos básicos ambientais que formam o processo de licenciamento, eles não são a longo prazo e não conseguem trazer nenhum tipo de projeto de emprego e renda, de empregabilidade de jovens ou qualquer outro tipo de coisa que possa melhorar o desenvolvimento municipal. Tem mais uma pergunta. Tá. Se a gente fez uma análise sobre os royalties das hidrelétricas, eu tenho esse material, a gente não entrou nesse mérito da análise dos royalties. Na verdade, quem ganha royalties é Itaipu. As outras hidrelétricas, elas ganham compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos. Royalties, só quem ganha é Itaipu. Então, a compensação financeira pelos recursos hídricos utilizados, eles vão de acordo com o nível da água e geração de energia. É feito um cálculo, que a ANEEL tem essa fórmula, né? Eu também tenho isso no meu material. E esse é um valor oscilante. Então, tem mês que o município ganha 3 mil, tem mês que ele ganha 20 mil, tem mês que ele ganha 60 mil. É um valor que o município, por área alagada, por área que ficou submersa, ele recebe, e são valores diferentes em cada cidade, mesmo sendo a mesma usina, e que essa compensação, ela nem sempre, aliás, ela quase sempre não consegue resolver os problemas deixados. Então, nós temos essa tabela, sim, financeira, mas eu não fiz uma análise detalhada disso. Isso que eu estou te falando é o que eu pude apurar da minha vivência aqui e também com esses materiais da ANEEL. Eu tenho essa tabela, inclusive, posso até mostrar para vocês um exemplo, né, compartilhar isso se der tempo ainda, está bem aqui na minha tela também, quanto que cada um recebe por usina. E essa compensação que você menciona é o valor da outorga? Não, essa compensação que eu me refiro é a compensação ambiental, nós fizemos um trabalho sobre isso, o primeiro capítulo da tese fala sobre os programas básicos ambientais, sobre todas as medidas compensatórias que são negociadas e são implementadas, visto a partir da implementação da usina, né, da construção e dos impactos que ela gera. Então, é essa compensação que eu me refiro, porque diversas ações dentro do município é por compensação ambiental. Bom, Ádila, novamente obrigada.
por sua apresentação, a Elineide também pelos comentários. A Elineide tem bastante experiência aí, as duas, inclusive, né, no Tocantins. A nossa segunda palestrante realmente não chegou, já tem um tempo que ela não está respondendo no WhatsApp, então deve estar na estrada. Pela nossa programação, nós terminamos o nosso webinar, ele termina em 1 hora, a gente teria mais aí 5 minutos, se alguém quiser fazer ainda mais algum comentário, e a gente finalizaria. Alguém quer comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta? Não sei se a Elineide quer fazer mais algum comentário. Tem mais um comentário aqui da Tiffany. Assim, sobre Marabá. Bom, fica a dica aí, né? E mais uma perguntinha do Dario, se você puder responder, então essa fica a última, tá bom? Aham. Saber o valor da... Duas A Natália, essa da Natália? E aí a gente finaliza. Tá, tem a Tiffany que está falando dos ribeirinhos perto da Marabá, né? E tem uma pergunta. A prefeitura tira e não passa. Sim, a prefeitura ela não vai repassar isso para os atingidos e nem para os ribeirinhos, se isso não foi acordado na negociação. Esse repasse financeiro ele vem direto para a prefeitura tem que transformar isso em benefícios para a comunidade através de obras ou através de qualquer outra medida a ser sanada. Por exemplo, no nosso caso de Babassulândia, que é um dos municípios, a compensação financeira que eles recebem, ele aplica em resolver os problemas de esgoto sanitário, de fossas que transbordam devido ao aumento do lençol freático. Então, ele justifica dessa forma que o uso foi feito assim. Esse dinheiro ele não é repassado mesmo às pessoas atingidas, não. A não ser que tenha uma negociação diferente, mas isso é amarrado lá na negociação. Não sei como foi em Marabá. Depois vem aí... A Tiffany perguntou, pode verificar que é verdade? Verdade o quê? A parte de que não recebe, é isso? Algum caso de corrupção relacionada às hidrelétricas? O Dário. Eu posso fazer um comentário, assim? Para o grupo. Quando nós começamos o trabalho, né, você imagina que é uma bióloga, o Bob, né, Bob Bushback, da UF também, ele colaborou no trabalho, né, ele é inclusive um dos coautores do artigo. E assim, a nossa intenção, foi focada nessa de olhar o desenvolvimento pós-barragem, durante o processo antes e como isso acontece ao longo do período temporal mesmo. Porque, às vezes, sempre que a gente fala em impactos, você foca no antes, até o licenciamento. Aí consegue as licenças, né, elas são emitidas, a barragem, depois, no período de renovação, você tem uma série de problemas que eles não saem da esfera municipal, né? Às vezes eles ficam muito na questão local e eles não são vistos, por mais que o órgão ambiental trabalhe para isso, né? Que nós temos aqui, assim, as pessoas trabalham sério para você conseguir fiscalizar, mas é muito diferente o tamanho, né, do órgão ambiental para um tamanho, por exemplo, de um impacto de uma hidrelétrica em 10 municípios, que é uma área gigantesca, que vai ser impactada, né? Aí é interessante, a Tiffany falou de Marabá, mas nós temos que perceber, assim, enquanto academia, que esses impactos eles têm se repetido e vai acontecer exatamente as mesmas coisas, né, com esses municípios que vão ser atingidos pela hidrelétrica de Marabá. Então, a hidrelétrica de Marabá, no plano que existe, assim, conheço muito pouco o projeto, mas eu já sei que 80% da área do município de Esperantina, que é o município que fica no Bico do Papagaio, aqui no estado, ele vai ficar embaixo d'água, que é uma área, né, de conflitos, onde você já teve uma grande parte da população ali, daquele município, ela já é assentada. Então, você tem uma população que foi assentada
há 20, 30 anos atrás, aí a gente precisa apurar isso, que a gente acompanha, mas não é assim, em detalhes. E agora, essas pessoas, eles vivenciam novamente esse outro impacto, onde 30% ou 80% da área do município vai ficar embaixo d'água. Então, essa conversa, ela permeia, nós não discutimos isso, né? Acho que é interessante, assim, do trabalho da Adila, é nós puxarmos o fio do começo do processo, lá desde o planejamento, da implementação e o que tem vindo, o que está vindo depois. Então, dentro da rede de barragens, uma coisa que tenho falado é o que está previsto para o Rio Tapajós. Né? O Rio Tapajós e o Rio Tocantins, em termos ambientais, vamos dizer assim, como eles são rios paralelos, corre mais ou menos uma região climática, tem várias características, né, que são singulares aí de cada bacia, mas em termos de como esse processo vem e é impactado, se a gente conseguisse fazer um paralelo entre o que é uma, duas ou as 7 usinas que nós temos implementadas hoje no Rio Tocantins, a gente teria mais ou menos aquilo que o retrato do que é esperado para o Tapajós, né, num prazo aí de 20, 30 anos. Então, é só para a gente também nós nos questionarmos para onde nós vamos, né, o que a gente pode fazer com isso. E não só referendar os processos, mas também a gente questionar. Né? Nós estamos questionando, mas às vezes o questionamento ele precisa vir no momento mais basal, né? E não só no momento em que a obra é implementada. Então, para a gente ficar alerta para isso. Exatamente. E é necessário também a gente, enquanto pesquisador, atentar para o antes do processo mesmo. Porque se a gente tiver de fazer algo para a melhoria dessas pessoas ou para a melhoria desses municípios, ou do estado como um todo, é se antecipar o processo. E aí, eu não sei se vocês estão vendo essa tela de compensação financeira, tá aí, Carol? A tela que eu compartilhei agora, uma tela de numérica, só para dar um exemplo para a pessoa. A gente está vendo só seu slide. Aí, não. Tá, peraí, eu vou fechar esse para poder abrir o outro. Só para mostrar, esse aqui, você está vendo agora? Peraí. Agora só vendo você. Peraí, é que não, deixa eu... tá aqui, agora acho que vai. Por exemplo, a moça, quem me perguntou sobre a compensação financeira, né? Aqui, por exemplo, é do mês 11 de 2019. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto a compensação financeira ela muda de município para município, mesmo sendo a mesma hidrelétrica. Babaçulândia, por exemplo, ela recebeu 71 mil em novembro. Mas já teve casos que ela recebeu 3 mil reais. Então, é um valor que ele é volúvel, né? Da mesma usina de Estreito, tem município que recebeu 14 mil, como, por exemplo, aqui, ó. 14 mil reais é o de 35 mil de Barra do Ouro, 71 mil de Babaçulândia, da mesma usina. Estreito aqui, por exemplo, Filadélfia recebeu 86 mil, isso no mês 11, que foi um mês muito bom, que é um mês aqui seco, é um mês que consome muita energia, com isso gera mais energia, tem demanda maior do sistema, portanto, é em cima da energia gerada que eles vão receber por áreas alagadas. Então, aqui tem a porcentagem de quanto que recebe. Filadélfia. Aí, quando você vai aqui, Goiatins, que é um município atingido de estreito, ele já recebeu só 11 mil. Então, para um município que teve um reassentamento, uma relocação, uma área alagada, colégios inundados, enfim, o tipo de compensação, o tipo de prejuízos ambientais que tivemos dentro desses municípios, 11 mil reais ele não faz quase nada mesmo, é o que ele recebe. Então, nesse caso aqui, Poeiras, que é de Lajeado, recebeu 7 mil, entendeu? Então, esse tipo de acompanhamento que o moço aí, alguém me perguntou sobre o acompanhamento desse recebimento de compensação financeira,
você pode pegar mensal no site da ANEEL. Eles te fornecem isso daqui. E aí você pode até fazer um levantamento durante o ano, quanto que isso é arrecadado por município, e um acompanhamento do que é feito em cada município, que é um outro trabalho, né? Por exemplo, se eu somar aqui o ano inteiro, mês a mês, eu vou saber quanto cada município recebeu de compensação financeira. Os cidadãos sabem disso? Quanto o município recebeu de compensação financeira? Em que está sendo aplicado? Então, é um questionamento que a gente pode fazer, sim. Aí me perguntaram sobre corrupção. É complicado a gente responder sobre isso, quanto que a gente sabe que de cima a baixo tem problemas. Nós temos problemas de todas as formas. Na construção, no repasse desse dinheiro, no recebimento, no que ele é aplicado, visto que ele não é prestado contas aos órgãos de controle, ele é um dinheiro repassado a efeito de compensação, então a prefeitura é que deve prestar conta com os seus cidadãos. É tudo bem difícil de contabilizar, mas dá para fazer um estudo anual disso aí, sim, dessa compensação financeira. É esse tipo de relatório que gera lá, só para vocês saberem pegar a compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos. Bom, Ádila, novamente obrigada, para a gente não se delongar muito, eram 15 minutos e a gente acabou ficando 1 hora, mas foi ótimo, porque você conseguiu detalhar bem seu estudo, realmente era necessário para a gente entender o que estava, entender melhor, né, os resultados. Então, eu agradeço em nome da Rede de Barragens Amazônica, agradeço a você pela exposição e a todos que puderam participar. Nós tivemos aí quase 22 participantes, mais os que estão aqui comigo, e acho que a gente vai atingindo o nosso objetivo de socializar as informações dos pesquisadores envolvidos na rede, e fica também o convite para os que quiserem, né, depois dessa primeira sequência de seminários, apresentar também os seus resultados para que a gente possa ampliar essa discussão para um grupo sempre maior. Não precisa ser só pesquisadores, se algum autor também quiser apresentar o que está fazendo, seus resultados, é só fazer contato com a gente e a gente vai organizando. Novamente, obrigada, Ádila. Obrigada a você, Carol. Obrigada a todos. Tá, um abraço.